Bom dia, meus irmãos. Graça e paz ao coração de vocês. Mais uma vez é um privilégio compartilhar a palavra, a proclamação do Evangelho ao coração de vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Douglas Loche, sou teólogo, psicanalista, casado com a Janine, pai da Alice, e estou tendo o privilégio de caminhar com a Reino pouco mais de 2 anos. A gente já fez bastante coisa juntos, tenho crescido com a minha família aqui dentro também. E alguns meses, no meio de uma pregação do Eduardo, ele comentou assim: Douglas, gostaria que você falasse sobre um problema específico que tem adoecido as relações. Ele citou o problema. E aí, recentemente eu falei, posso falar então? E eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre isso hoje. Sobre o desafio que nós temos de pacificar as nossas relações. Existe um dado, que recentemente eu vi uma pesquisa na CNN, que a solidão, o estado, essa sensação de solidão, ela é uma das maiores desencadeadores de depressão, ansiedade e demais desordens emocionais, ao ponto dessa pesquisa dizer que 50% dos jovens hoje, apesar do fenômeno que é as redes sociais, que são as redes sociais, se consideram sozinhos. Tem uma sensação de solidão muito profunda. Às vezes está com 1, 2, 5 milhões de amigos, pseudo-amigos. E por que eu digo pseudo-amigos? Porque eles não são seus amigos. Não tem como você ter 30 milhões de amigos, 20 mil amigos, 5 mil amigos. Você não dá conta da tua esposa. Porque a gente precisa entender que o quanto é desafiador você desenvolver relações pacificadas, maduras. O quanto que muitas vezes, naturalmente, a gente vai se embolando no meio dos conflitos. E quem é casado sabe um pouquinho melhor do que eu estou falando, que às vezes você fala, eu amo essa pessoa, eu quero viver minha vida com ela, mas parece que a gente não consegue ficar em paz. E muito desse fenômeno que tem afetado os nossos vínculos, que tem um sociólogo que eu gosto muito, que um dos maiores influenciadores do pensamento sociológico no mundo hoje, que chama Zygmunt Bauman, ele fala que nós vivemos hoje relações, amores líquidos. São relações fluidas, sem solidez, sem densidade. A gente troca de amizade, de casamento, de igreja, de tudo, com uma facilidade, porque a gente não quer lidar com os conflitos. Ou melhor, a gente não sabe lidar com os conflitos. E por isso, muitas vezes, a gente prefere trocar. Troca o tempo todo. Gerou algum desconforto, gerou algo que não está no seu ego inflado, que te gera qualquer desconforto, você troca de marido, de esposa, de igreja, de amizade, de emprego. Obviamente que eu não estou falando de você viver com relações de qualquer maneira, de abuso, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dessa predisposição que nós desenvolvemos muito na sociedade atual, de fugir dos conflitos e não saber lidar com eles e viver relações líquidas. Só que nós somos seres relacionais. Nós precisamos uns dos outros. E basicamente, 2 modos que fazem a gente lidar e interpretar com as relações é enxergar os vínculos de uma forma muito mais moralista, tradicionalista,
que é onde você só se relaciona se a pessoa falar igual a você, se vestir igual a você, crer exatamente igual a você, ela tem que pensar igual. Isso se desenvolve muito, especialmente em cidades menores, num tradicionalismo familiar, ou também em cidades maiores, especialmente em ambientes religiosos, que tem mais característica de seita. Porque se você não se veste igual a mim, fala igual a mim, ouve as mesmas músicas, vota igual eu, cara, eu quero longe de mim. Seita. Pode usar o nome Jesus, mas é seita. Porque te cria muros de separação. Muro esse derrubado na cruz. Você volta a criar. Mas uma outra perspectiva e modo de lidar com os vínculos é muito próprio do mundo contemporâneo, nossos dias atuais, que são um olhar mais humanista, um olhar mais secularizado, especialmente moldado pelo trauma de você ter crescido em famílias opressoras, igrejas opressoras, sociedades opressoras, aonde você era quase que violentado por você não pensar igual, crer igual, se vestir igual. A nossa alma, geralmente, ela sai de um extremo e vai para o outro. Quando você se machuca sempre muito num lugar, a sua alma te puxa lá para o outro extremo. E aí você sai dessa relação onde você era abusado no casamento, você era abusado numa amizade, você era abusado numa família, você era abusado numa igreja, e aí a sua alma te gera um outro extremo que, se antes você vivia em manada, você não tinha opinião, você simplesmente repetia, você vai para o extremo oposto e vira uma ilha. Tipo, ninguém me diz nada. Eu me basto. Homem não presta, vou viver sozinho para sempre. Casamento é coisa antiga. Esse negócio de comunidade é coisa fracassada. E você dá 150 desculpas para validar o seu isolamento, sem se dar conta que você saiu de uma doença e entrou em outra. Você saiu da lógica da manada, da lógica que te sufocou e que sufoca mesmo, e caiu numa lógica de um individualismo. Sociologicamente se chama hoje individualismo expressivo, que é aquela pessoa que o que importa sou eu, é do meu jeito, é da minha maneira, não me diga mais nada, não me diga o que eu tenho que fazer. E isso corrói suas relações também. E isso corrói você, porque você precisa de relações. Sua alma, você foi constituído por Deus assim, para viver uma interdependência. Eu não preciso depender existencialmente, essencialmente de ninguém, mas eu preciso de você. Existe uma interdependência nos vínculos, e que existem coisas que você carrega que eu preciso, existem coisas que eu carrego que você precisa. E a gente só cresce, floresce nos vínculos. Só que é justamente aí que fica difícil, porque vínculo, muitas vezes você tropeça, você é ofendido, você ofende, você ouve coisa que não gosta. Se você começa a lidar com as coisas, você percebe que é desconfortável. Você era apaixonado por aquele rapaz, por aquela garota, 1 ano e meio depois vocês não se suportam mais, depois que casaram, porque você começa a perceber que é difícil mesmo, é difícil caminhar junto, parece que coisas começam a entrar em conflito dentro de nós. Então, como viver relações pacificadas? Como pacificar o seu casamento que está se deteriorando?
Como pacificar a sua relação com a sua família, que desde as eleições passadas vocês nem se conversam mais. Como se pacificar no seu trabalho, que cada vez que você chega, você tem vontade de dar um tiro na cara da pessoa. Você não fala, porque você é cristão, né? Você não sente isso. Sente sim. Sente. E eu gosto muito de um texto de Tiago. Tiago no capítulo 4. Eu vou ler na versão da NVI. Que Tiago começa com uma pergunta. Ele fala: de onde vêm as guerras? De onde vêm os conflitos? A gente começa a achar falando assim: não, o motivo que o meu casamento está acabando, o motivo que eu não suporto olhar para aquela pessoa, o motivo é por causa dos pais dela. É por causa que a forma que a gente lida com o dinheiro, é porque ela não me respeita. E a gente começa a dar questões, o motivo que a Rússia briga com a Ucrânia, o motivo que o PT briga com a direita. A gente começa a achar motivos superficiais para validar as nossas guerras. E o Evangelho nos dá uma visão muito mais profunda, muito mais visceral do que está por detrás das nossas guerras. Não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver porque a sua esposa procura demais a mãe dela. Tudo isso afeta? Lógico que afeta. Eu dou uma mentoria para casais, eu sei o quanto que sogra e sogra pode gerar um inferno num casamento. Mas genuinamente, se você quer aprender a desenvolver relações pacificadas, você tem que entender que você precisa dar alguns passos para trás. E Tiago responde: de onde vêm essas guerras? Ele fala dessas paixões, no verso 2, que estão dentro de você. Esses desejos desordenados, que cobiçam, que fazem com que uma desordem interna gerem desordem externas. São coisas internas dentro de você e de mim, que faz com que uma conversa simples com o seu marido, com a sua esposa, acaba com o dia. Que uma opinião diferente de um colega seu faz com que você pegue ranço dele, que é o ponto que você deixa de conviver com a pessoa. Algumas compreensões, algumas realidades para você guardar, que vão te ajudar a sair daqui hoje e a começar a desenvolver relações pacificadas com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu chefe, com os seus funcionários. A primeira compreensão, a primeira realidade que você precisa ter claro, não existe relações profundas sem conflito. Não existe relações profundas sem que conflitos façam parte deles. Somente relações superficiais não tem conflito. Por isso que você gosta das redes sociais, e ainda assim você dá um jeito de brigar até lá. Mas qualquer relação, qualquer casamento, por que casamento gera tanto conflito? Porque não existe uma relação mais profunda e visceral no design de Deus para o ser humano do que a vida conjugal. Não há. Você fala: é o meu filho. Não, é porque o seu casamento já não está legal, que você tem uma relação mais profunda com a sua filha do que com o seu marido. Já denuncia que existe algo em desordem nos seus vínculos. O seu filho, a sua filha, não pode ser mais profundo a sua relação com ele do que a sua esposa. Ah, mas é assim, mas é por causa disso que vocês estão doentes.
Chegaram a derrubar as coisas aqui. Então, qualquer relação que saia da superfície, qualquer relação que envolva muito mais do que bom dia, boa tarde, boa noite, vai dar choque. Eu sou muito legal, verdade. Mas se você conviver muito comigo, você vai falar, gente, mas o Doug tem uma chatice. Minha esposa que o diga. Minha filha que o diga. Meus melhores amigos sabem. E tem que saber. E às vezes, a gente cria uma fantasia na nossa mente, numa lógica de Disneylândia, de que o casamento saudável, maduro, as amizades maduras, são aquelas amizades que não têm conflito. E daí quando o conflito aparece, e aparece, você entra em crise. Mas você não está entrando em crise apenas por causa do conflito, mas pela expectativa cheia de fantasia que você projetou no casamento. Daí quando você tem que lidar com um casamento real, que não é o da Disney, você tem crises. Você fica louco, fala, o que está acontecendo? Mas se você for muito próximo de um amigo, do teu filho, da tua esposa, dá choque, cara. Tem coisas que são próprias dos vínculos. E se isso é um fato, e se isso não é uma possibilidade de você ter ou não, a questão é como eu vou lidar com isso quando ele acontece. Como que você lida com esses conflitos quando eles vêm? E às vezes vêm na tua cara, assim.